2 Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler o versículo 9 e 10. Aleluias. Podemos ler a palavra do Senhor, que diz assim. Aleluias. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Aleluia. Jesus, irmãos, pode sentar e glorificar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu confesso à igreja do Senhor que eu tinha preparado uma outra palavra. Estava outra palavra para mim. Aleluia, Jesus, pregar nesta noite. Glória a Deus. Mas segunda-feira, aleluia, Jesus, o Senhor me deu esta palavra. Aleluia. E eu disse: Senhor, eu vou fazer então o que o Senhor quer. Não o que eu quero, mas o que o Senhor Ele quer. Eu gostaria que neste momento os irmãos fechassem os seus olhos. Aleluias. Não esperem nada da irmã Gisela, porque a irmã Gisela é falha. Aleluias. Mas feche os seus olhos, fique em espírito de oração e peça para o Senhor nesta noite falar com você. Aleluias. Glória a Deus, através da sua gloriosa palavra. Irmãos, aleluia, Jesus, ainda aqui no capítulo 12, aleluia, Jesus, glória a Deus. E no versículo 7, aleluia, diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, em sua segunda carta aos Coríntios, aleluia, aqui o apóstolo Paulo, aleluia, Jesus, ele faz alguns relatos sobre o sofrimento e o espinho na carne com a qual ele, aleluia, Jesus, ele sofreu, ele passou, aleluia. E nós vemos, irmãos, que muitas vezes, glória a Deus, aleluia, Jesus, as pessoas especulam, né? Elas ficam especulando, procurando entender qual foi o espinho na carne a qual Paulo estava se referindo, aleluias. Glórias a Deus. Porém, irmãos, aleluias, ele não relata qual foi o espinho na carne. Louvado seja o nome do Senhor. Não se sabe o certo o que foi, porque ele não diz na palavra, o Senhor não deixou escrito, aleluias. Se foi, aleluia, Jesus, a respeito de alguma enfermidade no seu corpo físico, aleluia, Jesus, glória a Deus. Se foi uma perseguição que ele sofreu, se foi até mesmo uma aflição, não sabemos o que é o certo, glória a Jesus. E aqui, irmãos, aleluia, Jesus, Paulo, ele reconhece, aleluia, espinho na carne, aleluia, Jesus, como um mandato de Satanás, como se refere como mensageiro de Satanás. Ele diz, aleluias, roguei 3 vezes ao Senhor, aleluias, que tirasse de mim, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas, irmãos, nós sabemos que o inimigo, aleluia, Jesus, glória a Deus, ele quer a nossa ruína. O inimigo, irmãos, ele quer sempre usar o sofrimento para poder tentar nos derrotar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, irmãos, ele usou aquele espinho, aleluia, Jesus, glória a Deus, e recusou tirá-lo da vida de Paulo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, Jesus, não foi Deus quem causou o sofrimento no mundo. Deus, aleluia, Jesus, ele não os tenta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, irmãos, aleluia, Jesus, ele amou a Paulo, mas ele não poupou de todo o sofrimento. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E jamais, irmãos, aleluias, nós devemos interpretar os problemas como, aleluia, Jesus, como sinais do desprezo de Deus para conosco. Jamais nós podemos fazer isso. Jamais nós podemos olhar para as nossas dificuldades, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, e achar que por causa do nosso sofrimento, aleluia, Jesus, o Senhor está nos desprezando por conta disso. Muitas vezes Deus, ele castiga os ímpios, aleluias, mas ele também permite tribulações
seus filhos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E quando Deus, aleluia, se recusou tirar, aleluia, o espinho da vida de Paulo, seja ele qual for, aleluia, ele ofereceu esta explicação, aleluia: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, Jesus, glória ao nome do Senhor. Irmãos, a graça, ela contradiz o merecer. Se Paulo, aleluia, Jesus, no passado se julgou autossuficiente, aleluia, ele não continuou da mesma maneira, ele não permaneceu daquela mesma forma, aleluia. Nas tribulações, aleluia, ele aprendeu a depender da graça do Senhor. Nas tribulações ele aprendeu, aleluia, Jesus, que o Senhor era tudo na vida dele. Aleluia. E nós, irmãos, seres humanos, nós somos muitas vezes assim, aleluia, Jesus, quando sentimos que temos tudo sob controle, aleluia, louvado seja Deus, por causa da nossa capacidade, aleluia, Jesus, aleluia, facilmente esquecemos de Deus, aleluia. E nas horas de maior fraqueza, glória a Deus, quando nos sentimos incapazes, aleluia, Jesus, de resolver os nossos problemas sozinhos, aleluia, aleluia, Jesus, glórias a Deus, mas sim, aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, aleluia, nós tendemos a nos voltar para Deus. A nossa inteligência, aleluia, Jesus, não nos basta. Os nossos recursos financeiros também não nos bastam, aleluia. Paulo diz: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Glória a Jesus. Porque quando estou fraco, sou forte. Engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, Paulo, ele sentia prazer no sofrimento, aleluia, glória a Deus. O comentário de Paulo, aleluia, Jesus, ele relata a sua capacidade de confiar plenamente em Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Ele entendeu, irmãos, que o sofrimento, aleluia, Jesus, glória a Deus, nos oferece oportunidades para nos aproximar mais do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo em vista, irmãos, aleluia, o crescimento espiritual, o galardão eterno, porque é para isto que nós estamos aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O intuito aqui, aleluias, não é ser grande, não é ser pequeno, não é ser melhor, não é ser, aleluia, Jesus, glória a Deus, o maior, mas é ser, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, está buscando o galardão eterno, porque nada disso tem valor, aleluia, Jesus, bens desta terra não tem valor diante do Senhor, porque o que vale, irmãos, aleluia, é a nossa comunhão com o Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. E quando Paulo, irmãos, ele admitiu sua própria incapacidade, ele deixou Cristo tomar conta da vida dele. Aleluia. E como Cristo morreu para nos dar vida, nosso velho homem morre para dar lugar para Jesus viver em nós. Aleluia. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele confiou plenamente em Cristo, ele se esvaziando do seu orgulho, aleluia, ele ganhou força. Louvado seja Deus. Cristo vivendo em Paulo, aleluias, ele era infinitamente mais forte do que Paulo sozinho. Aleluias.
Glória a Jesus. E é claro, irmãos, que, aleluias, louvado seja Deus. É claro que o nosso sofrer hoje, aleluias, glória a Jesus, as nossas angústias, louvado seja Deus, nem se comparam com as perseguições, aleluia Jesus, com as provações e com as situações que os apóstolos passaram naquele tempo. Não se comparam, aleluia Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias. E nesta noite, irmãos, aleluia Jesus, eu quero perguntar a vocês aqui nesta noite: como, aleluia Jesus, vocês, aleluia, têm reagido, como nós temos reagido, aleluia Jesus, aos desafios da vida? Como é que nós temos nos comportado diante das nossas dificuldades, diante de muitas situações que nós nos deparamos, aleluia. Bendito seja Deus. Será que você, irmãos, aleluia, tem se sentido incapaz de enfrentar, aleluia, algumas fraquezas, alguns problemas, algumas tentações, aleluias, vivida no meio da sua família, no meio da sua parentela, aleluias, ou até mesmo com uma enfermidade, glória a Deus, ou até mesmo, aleluia, alguma causa que para você é tão difícil, está impossível, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você foi até mesmo maltratado ou ofendido, aleluia Jesus, glória a Deus, por outros, aleluias. Irmãos, aleluia Jesus, nós sabemos que o diabo, ele quer usar as suas injúrias, aleluias, como motivo de ódio, de vingança, de blasfêmia, aleluia Jesus, glória a Deus. Mas Deus não, aleluia, Deus, aleluia Jesus, Ele quer que você fique forte, aleluia, usando essas injúrias, aleluia Jesus, como oportunidade para crescer espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Os nossos conceitos, aleluia, glória a Deus, de felicidade, elas não se baseiam em aparências meramente humanas ou em, aleluia Jesus, ou em posses. Glória a Jesus, aleluias. Louvado seja Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas sim, aleluia Jesus, naquilo que é invisível aos olhos. Enquanto o mundo busca implantar em nossa mente, aleluias, a felicidade, aleluia Jesus, glória a Deus, que a felicidade, ela é baseada no que se tem, aleluia, ou por quem você apresenta ser, quem não é, aleluias. Louvado seja Deus. Tem um ditado, aleluia Jesus, aí do mundo, o povo fala assim, que o mundo, ele ensina a vida, aleluia Jesus, glória a Deus, a vida é curta e devemos aproveitar o máximo. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, aleluia Jesus, a eternidade vai chegar e é melhor nos prepararmos para ela. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, nós podemos, aleluia Jesus, glória a Deus, ser considerados muitas vezes para o mundo, aleluia Jesus, glória a Deus, aleluias, como fracos. Nós podemos ser considerados muitas vezes fracos para o mundo. Mas lembre-se, aleluia Jesus, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Aleluia. Deus escolheu o que para o mundo era loucura, aleluia Jesus, para envergonhar os sábios. Louvado seja Deus. Ele escolheu também o que para o mundo, aleluia, é fraqueza, para envergonhar o que é forte, aleluia Jesus. O mundo é tão pobre e miserável, aleluia, que tudo que ele tem a oferecer, aleluia Jesus, é o dinheiro. O mundo corre em torno do dinheiro. O mundo roda em torno do dinheiro, porque para eles traz alegria, traz felicidade, traz conforto, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Mas as coisas de Deus, elas são loucuras, aleluia. E só entende aquele que é espiritual, porque nós vemos até mesmo muitos crentes dentro da igreja se iludindo com este mundo, aleluia, acreditando que está na igreja, aleluia, é motivo de
glorificar, acreditando, aleluia, Jesus, glória a Deus, que buscar a Deus, que aceitar a Jesus, Jesus vai dar tudo que Ele quer, aleluias. E muitas vezes o Senhor Ele não nos dá tudo que nós queremos, Ele nos dá sim tudo que nós precisamos. Aleluias. Mas nem sempre o Senhor Ele vai nos dar aquilo que nós queremos, que nós almejamos, porque o Senhor Ele conhece a nossa vida, aleluias. O Senhor Ele me conhece, o Senhor Ele te conhece. Louvado seja o nome do Senhor. E se engana aquele que estiver preso às coisas vãs deste mundo, aleluia. Aqueles que estão presos, aleluia, Jesus, às vaidades desta terra, as alegrias passageiras deste mundo, aleluia, que não traz felicidade, que só traz engano, que só traz amargura de alma, tristeza. Aleluia, quantas pessoas que têm tanto dinheiro, mas não tem felicidade. Quantas pessoas que têm, aleluia, Jesus, uma vida financeira, é bem sucedido, aleluia, glórias a Deus, mas quando ele deita a sua cabeça no travesseiro, ele não tem paz. Ele não pode comprar alegria, irmãos, aleluia. Ele não pode comprar a verdadeira felicidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós só podemos encontrar esta alegria na presença do Senhor. Nós só podemos, aleluia, encontrar esta felicidade nos braços de Deus. Aleluias. Outro dia eu estava vendo um vídeo, aleluias, de um jovem de 30 anos. Glória a Jesus. E neste vídeo ele estava gravando este vídeo chorando. Aleluias. Porque ele disse, aleluia, Jesus, glória a Deus, eu era pobre. Eu não tinha muitas vezes o que comer, o que colocar na minha mesa. Mas eu tinha alegria. Aleluias. Louvado seja Deus. E hoje eu tenho dinheiro, que o meu dinheiro não acaba mais. Ele falando, o meu dinheiro, o dinheiro que eu tenho hoje, enquanto eu viver, esse dinheiro não acaba mais. Ele tinha dinheiro para ajudar milhares de pessoas. Tinha, não tem. Mas ele estava chorando naquele vídeo e se lamentando que faltava alguma coisa dentro dele, porque ele sentia um vazio imenso dentro da sua alma. Que os bens que ele tinha, que a mansão que ele tinha, aleluia, ele até mostrou o vídeo, ele dizendo, eu tenho tudo isso aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e foi mostrando e foi falando, aleluias, mas eu não tenho alegria. Falta algo em mim que eu não sei o que é. E eu vendo aquele vídeo, aleluia, Jesus, que vontade que eu tive. Aleluia, Jesus, e fala para aquele moço que eu não tenho como falar com ele, aleluia. E falar para ele que o que estava faltando na vida dele era Jesus, aleluia. Que Jesus iria preencher aquela dor, aquele vazio daquela alma, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que vontade, irmãos, que eu tive naquele momento de poder falar para aquele jovem. Aleluias. Glória a Deus. Que o que ele precisa, o dinheiro dele não vai poder comprar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Então o mundo, irmãos, aleluia, Jesus, ele é tão pobre e miserável que tudo que ele tem a oferecer é o dinheiro. Mas, aleluia, Jesus, Deus, ele nos ensina, aleluia, glória a Deus, a paz, o arrependimento, o reconhecimento dos nossos erros, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos ensina a sermos pequenos diante da grandiosidade de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, reduzidos a nada. O poder de Deus cai sobre nós, irmãos, humildemente quebrantados, aleluias. Bendito seja Deus. Irmãos, glória a Jesus. Quando sou fraco, é que eu sou forte. Pense dessa maneira. Quando nós somos, aleluia, Jesus, fraco, é que nós somos fortes.
E sabe por quê? Porque todas as horas, quando nós sentimos, aleluias, as nossas fraquezas, sentimos que somos fracos, nós estamos clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Senhor, tem compaixão de mim, aleluias. Aleluia, Jesus. E este fraco, irmãos, ele é mais difícil de cair. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele está reconhecendo que ele é fraco. E todo momento ele sabe que ele é totalmente dependente de Deus. Aleluia. Mas você já imaginou aquele que diz assim: eu sou forte, aleluia, eu enfrento barreiras, eu consigo, aleluia, Jesus, enfrentar tudo e todos. Ele se acha tão forte, aleluia, Jesus, que aí ele vai e cai. Louvado seja Deus, porque a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força não vem de mim, a sua força não vem de você, aleluia. A nossa força vem do Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu desço é que eu cresço. Aleluia, Jesus. É quando nós descemos na olaria do Senhor. É quando nós descemos na presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Que nós crescemos, aleluias, que nós fazemos muitas vezes, aleluia, Jesus, grandes, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É quando eu diminuo, aleluia, Jesus, é que eu apareço, irmãos, é quando nós diminuímos, que nós aparecemos, aleluias, diante do Senhor Jesus. É quando eu perdoo, aleluia, que eu ganho. Quando os corações estão endurecidos, guardando mágoa, guardando ódio, guardando rancor, aleluia. Mas é quando nós perdoamos, aleluia, que nós ganhamos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu perco, aleluia, Jesus, é que eu sou vitorioso. Porque eu posso estar perdendo neste mundo, eu posso estar perdendo, aleluia, aqui e agora, mas eu estou ganhando lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. A força, irmãos, aleluia, Jesus, ela não é física ou humana. Glória a Jesus. Mas a capacidade de suportar, aleluia, Jesus, e perseverar, triunfar através de Cristo Jesus, aleluia, bendito seja Deus, que age poderosamente quando nós estamos no nosso limite. Glória a Jesus. Já teve horas, irmão, já teve momentos na sua vida que você olhou para você mesmo e você sentiu ali que você já está no seu limite. Senhor, as minhas forças se acabaram. Senhor, aleluias, hoje, aleluia, é o último dia, aleluias, que eu vou para a tua casa, porque até aqui eu busquei, porque até aqui eu orei, aleluias, porque até aqui eu me humilhei, aleluia, Jesus, mas eu cheguei no meu limite, Senhor, acabou, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas ainda assim, aleluia, você achando que tudo acabou, que você está ali no seu limite, aleluia, Jesus, na sua fraqueza, o Senhor, Ele está te ajudando, te levantando, te capacitando, aleluia, te ajudando a se erguer novamente, aleluias, porque esta força, ela está vindo lá do alto. Aleluia! Você pode estar fraco, você pode estar caído, mas o Senhor levanta os caídos, aleluia. O Senhor é Deus de socorro, irmãos, aleluia. O Senhor não é como o socorro aqui na terra, que você, aleluia, Jesus, faz uma ligação lá, aleluia, Jesus, para que o SAMU venha socorrer, e eles demoram a chegar no local, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, as horas vão passando, o socorro falha, muitas vezes não chega, mas Deus chega na hora certa, na hora correta, aleluia. Aleluia. Tem um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Ele não tarda, Ele não falha. Aleluia. Ele sempre chega no momento exato.
aleluia. Ele chega para te ajudar. Ele é o teu socorro presente da angústia, aleluia. É quando você achar que não é ninguém, que você se acha muitas vezes inferior, aleluia, a muitas pessoas, aleluia, Jesus. E você diz: Senhor, aleluia, eu sou tão pequena, Senhor. Como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir alcançar? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas é o Senhor, irmãos, aleluia. Não são méritos nossos. Não são méritos nossos. Não sou eu, não é você. É o nosso Deus que é grande, é misericordioso, aleluia. É o nosso Deus que peleja pelas nossas vidas, pelas nossas causas. Glória a Jesus, aleluia. Já pensou, irmãos, que a cada perca que nós temos, aleluia, Jesus, nós parássemos? Já pensou se a cada, aleluia, Jesus, frustração que nós passamos, aleluia, nós desistíssemos de lutar? Aleluia, Jesus. Irmãos, não pare de lutar, não. Não pare, não, aleluia. Tem alguém que está, aleluia, Jesus, glória a Deus, precisando que você interceda por ele e por ela. Não pare agora, não pare aqui, não pare hoje, não, aleluia. Prossiga mais um pouquinho, aleluia, Jesus. Porque Deus, Ele tem preparado um lugar de honra para a tua vida, para a minha vida. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor Jesus, Ele conhece os pensamentos, Ele sonda os corações. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe, aleluia, Jesus, aonde está doendo. Aleluias. Ele contempla, aleluia, Jesus, o tamanho da ferida que está formada muitas vezes dentro de você e que não há remédio para essa ferida. Ao teu ver, ao teu, aleluia, Jesus, entendimento. Mas o Senhor, Ele sara as feridas da alma. O Senhor arranca, aleluias, as feridas, aleluia, Jesus, glória a Deus, as feridas mais profundas, que o homem não está vendo, que o homem não está contemplando. O Senhor Deus, Ele está. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E é quando nós chegamos no nosso limite, glória a Jesus, que nós reconhecemos que a partir dali, se nós não estávamos, aleluia, Jesus, glória a Deus, entregando tudo nas mãos do Senhor, é momento de entregar tudo nas mãos de Deus, porque somente Jesus, Ele é capaz, aleluia, glória a Deus, de nos fazer prosseguir, de nos fazer, aleluia, Jesus, levantarmos de novo, sacudir a poeira, aleluia, e andar, e seguir rumo a Jerusalém, rumo à cidade de Deus, aleluia, rumo ao céu, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia. E é importante, irmãos, lembrarmos, aleluia, glória a Deus, que as histórias da Bíblia, aleluia, são repletas, aleluia, de personagens que, embora fossem servos de Deus, eles também erraram, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que muitas vezes andaram com Cristo, aleluia. Pessoas que estiveram muitas vezes ao lado do Senhor, aleluia, também erraram, glória a Deus, porque o errar é humano. Aleluia, Jesus. Todos nós erramos, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia cita de Moisés. O que dizer de Moisés? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele errou quando ele se irou. Quando aquele povo, aleluia, Jesus, que haviam sido tirados do deserto, aleluia, Jesus, tinham sido tirados ali das garras de Faraó.
ali conduzido ali, aleluia, Jesus, o Senhor, por intermédio de Moisés, abriu aquele mar, fez todo aquele povo passar a seco, aleluia. Eles cantaram vitória do outro lado, os cavalheiros e cavalos de Faraó foram todos aniquilados. O Senhor deu vitória àquele povo, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas aquele povo, irmãos, ainda assim, com tantas bênçãos e milagres que o Senhor fez por eles, aquele povo murmurava. E Moisés acabou ali pecando, aleluia, Jesus, quando ele se irou com aquele povo que pedia água para ele. E Moisés, com raiva, bateu com raiva naquela rocha, aleluia. Louvado seja Deus para dar água àquele povo. O que dizer, irmãos, aleluia, Jesus também de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que fazia as coisas corretas, aleluia. Mas ali, aleluia, Jesus teve um grande adultério. Quando ele se deitou, aleluia, Jesus, com a mulher de Urias, o seu soldado fiel. Aleluia, Jesus colocando Urias à frente da batalha. Aleluia, Jesus praticando ali a morte daquele homem, aleluia. Glórias a Deus para poder encobrir o seu erro. Louvado seja Deus. Abraão também, quando mentiu, aleluia, naquela situação ali, quando ele se desesperou, aleluia, Jesus, glória a Deus, dizendo que Sara, aleluia, Jesus, a sua mulher era a sua irmã. Louvado seja Deus. Elias, quando se escondeu naquela caverna, aleluia, Jesus, com medo, aleluia, achando ele que estava ali sozinho, aleluia. Louvado seja Deus, que até mesmo na sua situação ele pediu, aleluia, Jesus, glória a Deus, a sua morte, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos falar também, aleluia, Jesus, de Jonas, que ele foi desobediente a Deus. Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para o outro, aleluia. Tudo isso, irmãos, nos leva a crer que todos os céus de Deus, aleluia, Jesus, erram, falham, aleluia, tem os seus momentos de fraquezas. Sansão, ele quebrou seu voto com Deus por causa das suas paixões, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso nos mostra que Deus, ele usa pessoas imperfeitas, aleluia, Jesus. Todos nós podemos fraquejar, mas ele sempre nos faz forte na sua presença. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu peço que nesta noite, aleluia, Jesus, glória a Deus, o Senhor Jesus, ele continue falando na vida de cada irmão nesta noite. Aleluia, Jesus, aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração. Amém? Pode glorificar o Senhor.